Olá, pessoal! Estamos aqui pelo Sem Embargos para mais uma de nossa série de entrevistas. Não esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos e nossas postagens, é muito importante para a gente. E siga-nos aqui no YouTube também para acompanhar as demais entrevistas que fazemos com tanto carinho. Hoje nós damos as boas-vindas ao Frei Gilvander Luiz Moreira, que é frei e padre da Ordem dos Carmelitas, tem licenciatura e bacharelado em Filosofia, e também tem bacharelado em teologia, certo? Pelo Instituto Teológico de São Paulo, mestrado em exegese bíblica pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e doutorado em educação pela Federal de Minas, justamente sobre a luta pela terra em contexto de injustiça agrária, que vai ser o nosso tema de hoje. Também é membro e apoiador da Comissão Pastoral da Terra, da CPT, e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, além de autor de diversas obras sobre o assunto. Falaria aqui sobre o currículo do Frei Gilvander durante bastante tempo, mas em resumo, é isso. E, segundo o nosso colega em comum, Guilherme Jaria, é a enciclopédia da luta pela terra em Minas Gerais, é isso mesmo? Então, Frei Gilvander, muito obrigada por sua presença hoje e pela disponibilidade em falar no nosso canal. Ok, Natália França, eu primeiro que agradeço o convite, uma grande alegria e uma grande responsabilidade conversar com você e com quem vai nos acompanhar, quando estiver no canal aí, né, sobre injustiça agrária nesse nosso país. Exatamente. Obrigada, Fê. Então, em primeiro lugar, o senhor poderia dar uma pequena introdução aos nossos seguidores, que muitas vezes pouco ou nada ouviram falar sobre, apenas pela mídia, né? Sobre como é que é a atuação junto ao CPT, junto ao MST, quais são as tarefas que o senhor exerce, a realidade que o senhor vive, como é que o senhor ajuda nessa luta? Olha, Natália, eu sou agente de pastoral da Comissão Pastoral da Terra e contribuo também na assessoria da Comissão Pastoral da Terra no estado de Minas Gerais há quase 30 anos, né? Por muitos motivos. Primeiro, porque eu nasci sem terra e sem moradia. Então, durante a minha infância e minha adolescência, eu senti no meu próprio corpo as agruras do latifúndio e dessa estrutura latifundiária iníqua que se reproduz no Brasil há 520 anos. Natália, tem uma experiência da minha infância que eu nunca esqueço. Durante 7 anos, eu dos 5 aos 12 anos, trabalhei junto com o papai em latifúndios, no sistema AMEIA. Né? O fazendeiro dizia que ele era o dono da terra, da fazenda, nós acreditávamos, ele entrava com a semente de milho, feijão, arroz, mandioca, e nós entrávamos com a força de trabalho, e aí o combinado era a meia, quer dizer, depois da gente preparar a terra, plantar, capinar várias vezes, colher, o fazendeiro tinha só o trabalho de chegar com o caminhão, ainda eram 11h13, para levar, conforme o combinado, a metade da nossa colheita. Mas, na prática, o fazendeiro levava quase toda a nossa produção. E quando eu via isso, me cortava o coração de dor, porque a gente trabalhava de sol a sol, né? No calor, debaixo da chuva, mosquitinho na orelha, formiga nos pés, passando sede, muitos calos nas mãos. Eu fiz muito calo nas mãos antes de começar a fazer calo no dedo aqui com a caneta Bic, né? Sei que quando eu via o fazendeiro levando a nossa produção, quase toda, porque o combinado é para ele levar metade, mas do plantio até a colheita, a gente acumulava uma dívida com o fazendeiro, porque ao lado da sede da fazenda tinha uma venda. Então, quando acabava o açúcar, o sal, né, tinha que comprar uma botina, enxada, machado, às vezes até roupa, a mamãe falava: Gilvander, vai lá na venda e compra. A gente comprava fiado, anotava lá, e no final da colheita a gente pagava aquilo em milho, em feijão e arroz. Só depois é que eu vim saber que ele arbitrava um preço 3, 4 ou 5 vezes mais caro do que lá em Unai, que era o noroeste de Minas Gerais. E aí, quando eu vi assim, o fruto do nosso trabalho sendo quase todo levado, no meu coração eu ouvia 2 gritos. Um que dizia assim: isso não é justo, isso não é justo.
Isso não é justo. Outro grito dizia assim: Deus não quer isso, Deus não quer isso, Deus não quer isso. Então, marcado por toda a minha vida por essa experiência de exploração do latifúndio e dos latifundiários em cima de nós, né? Tenho a alegria de dizer que é uma das últimas fazendas que nós trabalhamos no sistema AMEIA, a fazenda Capa. Nós éramos 29 famílias e um único dono, ele ficava com quase toda a produção e nós na miséria. Depois que a gente conseguiu comprar um pedacinho de terra no noroeste de Minas, no município de Arinos, aí depois chegou o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e ocupou a Fazenda Capa, onde eu fui, em grande parte, escravizado. Hoje é o assentamento Carlos Lamarca, com 85 famílias, produzindo muito mais do que nós e gerando dignidade para um número 4 vezes maior de famílias lá. Então, com essa experiência de injustiça, eu resolvi entrar para o seminário, me tornei frei e padre, estou dedicando a minha vida como ser humano, como pessoa cidadã, como frei, como padre, a lutar por justiça. Então, me tornei frei e padre não apenas para celebrar os sacramentos ou para orientar as pessoas na vivência da dimensão religiosa da vida, mas para a gente lutar por justiça. E aí, Natália, por tudo que eu já estudei, 5 anos de filosofia na Federal do Paraná, depois 4 anos de teologia da libertação, depois mais 4 anos de mestrado em interpretação da Bíblia, depois mais 4 de doutorado pesquisando a luta pela terra no estado de Minas Gerais e por esses quase 30 anos de luta por terra e nos últimos 15 anos também luta por moradia própria, digna e adequada e também ultimamente reforçando a luta por preservação ambiental para tentar frear esse tsunami, né, esse dragão do apocalipse que são as grandes mineradoras. Eu cheguei à conclusão que o capitalismo no nosso querido Brasil, ele acontece, não é apenas o capital explorando a força de trabalho, explorando a dignidade da pessoa humana, mas é um trinômio. A terra sequestrada, aprisionada em propriedade privada capitalista, que é a base, é o fundamento que sustenta a exploração, a superexploração do capital em cima da força de trabalho. Então, a Comissão Pastoral da Terra, como uma pastoral social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com 46 anos de história, presente em quase todo o território nacional, com mais de 700 agentes de pastoral, nós estamos ao lado do campesinato, que existe numa imensa pluralidade, né, dos sem terra, os acampados, os poceiros, os povos e comunidades tradicionais, os assalariados. Estamos lutando para a gente partilhar, democratizar e socializar a Mãe Terra, porque reforma agrária não é panaceia para todos os problemas e injustiças do país, mas enquanto continuar essa estrutura fundiária, latifundiária, o Brasil tendo uma das maiores concentrações fundiárias do mundo, né, não tem solução para as injustiças sociais que campeiam no Brasil. É um crime, é um pecado que clama aos céus o fato de apenas 2% da população brasileira se dizerem proprietários de cerca de 50% da terra brasileira, né? É por isso que nós estamos reforçando. Agora, por exemplo, na pandemia, a gente vê com essa alegria aí as 450 mil famílias do MST que, em 30 e tantos anos de luta, com muita raça, com suor e com sangue, né? Muitos companheiros foram martirizados, assassinados na luta. Agora o MST, gratuitamente, por amor ao próximo, está partilhando não apenas a sobra, mas partilhando muito daquilo que as famílias estão produzindo nos assentamentos em muitos estados do Brasil e partilhando aí nas periferias com milhões de pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, isso nos deixa muito felizes. Caramba, Fê, que história maravilhosa, apesar de extremamente sofrida, lógico, mas que nos inspira e que inspirou o senhor e que agora inspira a gente, né? E, lógico, para quem está nos ouvindo,
Essa é a história e da visão de uma pessoa que atua diretamente, não é aquela visão do jornalista, do estudante, do acadêmico que escreve livros e a pessoa lê e fala, isso aqui é de algum acadêmico de esquerda, é algum acadêmico marxista. Nós estamos falando aqui de vivência, de vivência, a pessoa que viveu, que continua vivendo, que continua ajudando e está demonstrando para vocês aqui como é que é a realidade. Então, aliás, Natália, antes de você fazer a próxima pergunta, por falar em vivência, eu queria aqui registrar que essa luta nossa é o que me faz feliz, mas ela tem um preço, né? Por exemplo, como dizer aqui, nesses 46 anos de luta da Comissão Pastoral da Terra e de todo o campesinato, são mais de 3.000 lideranças camponesas que já foram assassinadas, né? Então, eu mesmo, já fui ameaçado de morte muitas vezes, né? Sou uma das 70 pessoas acompanhadas pelo Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais e estou respondendo vários processos, né? O juiz da vara agrária já me processou porque eu disse que ele teria transformado a vara agrária em vara latifundiária, que ele estava agindo como dragão do apocalipse, né? Grande construtora aqui de Belo Horizonte, Granja Werneck S.A., me processou porque nós denunciamos a grilagem de terras, onde 8.000 famílias das ocupações da Isidora aqui de Belo Horizonte estavam ocupando um terreno totalmente abandonado e nós fizemos uma pesquisa em cartórios e com parecer técnico, estudando toda a cadeia dominial, chegamos a 9 indícios de grilagens de terra na matrícula 12012. Então, assim, mas a gente tem que ter a coragem de enfrentar perseguição, ameaça, processos, porque Jesus Cristo não morreu de velhice, né? Jesus Cristo, nosso grande mestre, inspirador, foi um prisioneiro político condenado à pena de morte pelos podres poderes da política, da economia e da religião. Então, a gente ser pessoa cristã no Brasil hoje não basta rezar, não. É preciso a gente estar sendo solidário com os explorados e incomodando os opressores. Tem toda a razão. E agradecemos a existência de pessoas como o senhor. Só lembrando aqui para o pessoal, a gente já teve essa discussão em alguns outros textos e algumas outras entrevistas. O Brasil é um dos países que mais assassina defensores de direitos humanos, né? Esse é um tema bem recorrente no sistema interamericano de direitos humanos. Se eu não me engano, tem um caso pairando lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos falando sobre essa perseguição a defensores de direitos humanos. E aqui nós estamos com um deles, que sofre recorrentes ameaças, não é mesmo? Frei, o senhor falou comigo hoje, inclusive, que saiu uma notícia, inclusive vou dizer aqui para vocês que vou deixar na nossa descrição do vídeo o site também do Frei e todas as redes sociais. Então, no próprio site dele saiu, agora há pouco, apesar de pouco veiculado pela mídia, né? Que é um grande grupo de trabalhadores rurais sem terra e de suas famílias, claro, em Campo do Meio, em Minas Gerais, né, no Quilombo Campo Grande, que estão sofrendo concretas ameaças de despejo, mesmo em meio a uma pandemia, né, em um território em que eles já estão ocupando há mais de 22 anos. Né, por que nesse momento? O senhor poderia nos explicar o que está acontecendo? Exatamente, Natália. Em Minas Gerais, em todos os estados do Brasil, infelizmente, e como absurdo dos absurdos, em plena pandemia, o povo camponês, em milhares de ocupações urbanas e de ocupações camponesas, estão sob a espada de Damocles de liminares de integração de posse ou de decisões, inclusive já passada por segunda instância na mão de desembargadores, arbitrando despejo. Em Minas Gerais, nos últimos anos, a cada ano, é mais de 300 decisões judiciais, né, mandando despejar ocupações do campo ou da cidade. E agora nós estamos reforçando a campanha por despejo zero, né, porque é um absurdo dos absurdos. Aí tem esse caso, né, que o tenente-coronel já anunciou para a próxima segunda-feira, dia 12 de agosto agora, para fazer o despejo de famílias do MST, no sul de Minas, precisamente no município de Campo do Meio, que estão ocupando um mega latifúndio
da ex-usina Ariadnópolis, mais de 4 mil hectares de terra, sendo que o povo já está lá ocupando há 22 anos, já passou por 12 despejos, a terra estava totalmente abandonada, a usina de cana, açúcar e álcool faliu, com a dívida de 300 milhões de reais, dívidas trabalhistas, e o povo está lá dando função social, com mais de 2 milhões de pés de café, as 500 famílias produzindo, e uma produção de hortifrutigranjeiros e verduras imensa, né? Abastecendo a mesa do povo da cidade de Campo do Meio, toda a região ali de Alfenas, ali do sul de Minas, uma maravilha, resgatando, replantando florestas lá que a monocultura da cana tinha. Então, um absurdo dos absurdos. Depois, aqui em Belo Horizonte também, plena capital de Belo Horizonte, a ocupação professor Fábio Alves, com mais de 700 famílias que há 2 anos estão na garra, na luta lá para se libertar da pesadíssima cruz do aluguel e da humilhação que é sobreviver de favor. Já construíram mais de 500 casas de alvenaria, ou estão em construção, com plano urbanístico, não é um aglomerado. O povo está devendo a metade dessas casinhas. Uma mega empresa que estava lá deixando o terreno abandonado há mais de 50 anos, conquistou na justiça e está essa pressão. Então, nós estamos clamando, exigindo, cobrando, pedindo do presidente do Tribunal de Justiça de Minas, e estendemos aqui para todos os tribunais de todo o Brasil, né? Dos governadores, dos prefeitos, é hora de decretar o seguinte: enquanto durar a pandemia, não é possível fazer despejo, porque todo despejo, toda reintegração de posse, seja no campo ou na cidade, é uma desintegração de sonhos, é uma desintegração de direitos, né? Já está claro, como eu falei no início aqui, uma das bases da desigualdade social e da reprodução da injustiça social no Brasil, esse aprisionamento da terra. Então, o direito à terra e o direito à moradia própria, digna e adequada, direitos inscritos na Constituição Brasileira de 1988, com muita luta dos movimentos sociais populares, são 2 direitos fundamentais, básicos. Conquistando acesso a um pedacinho de terra, a uma moradia digna, que as famílias se libertam e alçam voo para conquistar outros direitos. Eu tenho a alegria, Natália, de registrar que nos últimos 13 anos, apenas na capital de Minas, em Belo Horizonte, enquanto prefeitos e governadores enxotando os pobres para a periferia da região metropolitana, o povo, na luta e na raça, em 119 ocupações urbanas, em 13 anos, em Belo Horizonte, construíram mais de 30 mil moradias. Ou seja, são 120 mil pessoas que se libertaram dessa pesadíssima cruz do aluguel, se libertaram da especulação imobiliária, né? Porque, como eu que já senti na minha infância as agruras da injustiça social, e ouço demais no meio do povo das ocupações, eles falando assim: Frei Gilvander, uma família ou uma pessoa sem um pedacinho de terra e sem moradia é como um pássaro que voa, 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 se cansa e não tem onde se assentar. E o aluguel, Frei Gilvander, é um trem que come no prato da gente todo dia, dorme debaixo do nosso travesseiro. Frei Gilvander, não dá mais para a gente tirar da boca das crianças para ficar pagando aluguel. E aí, Natália, eu queria registrar uma coisa que aconteceu comigo, porque eu sou da Comissão Pastoral da Terra, como eu disse aqui, há quase 30 anos, na luta para partilhar a terra no campo. Mas nos últimos 15 anos, acabei abraçando também a luta pela terra e por moradia na cidade, porque luta por moradia também luta por terra, né? Porque ainda não inventaram a forma de construir a casa no ar. Então, precisa pelo menos um pedacinho de terra para ser as bases ali da casa ou do predinho, né? E aí, há 15 anos atrás, eu trabalhando na paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui em Belo Horizonte, começou a chegar mães
E Frei Gilvander, socorro aqui, porque eu estou com 2, 3, 4 meses com essas contas aqui de energia, de água, sem poder pagar, já sofri, já dou despejo, estou sem conseguir pagar o aluguel já por 3, 4 meses, estou ameaçado de despejo pela terceira vez. Inicialmente eu ajudei uma família, 2, 3, 4. Depois eu fiz uma análise da conjuntura, falei, não, esse problema é social. Problema social não podemos enfrentar apenas com solidariedade, apenas com ajudas individuais, porque senão ficaremos enxugando gelo, né, e deixando reproduzir. Foi aí que eu abracei, junto com movimentos populares tais como o MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, junto com as Brigadas Populares, junto com o Movimento Luta Popular, junto com o MTST, junto com outros movimentos populares, com, por exemplo, a Associação dos Arquitetos Sem Fronteiras e uma grande rede de apoio. E aí, nesses últimos 13 anos, construímos 30 mil moradias só em Belo Horizonte. Quer dizer, mexendo na causa do problema. Então, eu aproveito aqui, Natália, para reforçar esse clamor, esse grito por despejo zero. Não pode acontecer nem esse despejo lá do sul de Minas, do MST, que é um absurdo dos absurdos. Todo despejo é uma violência. E despejar em meio da pandemia é matar, é cruel, é desumano. Imagine, né, nas ocupações, tem assim, as ocupações estão cheias de crianças, tem muitos idosos. Né? Um exemplo, quase todos os idosos pegam dinheiro em empréstimo consignado, a partir da aposentadoria, para investir, para construir a casinha dos filhos, dos netos e tudo. Então, já passou da hora do Poder Judiciário recolher todos esses mandados de reintegração de posse e, mesmo após a pandemia, o Brasil é signatário de tratados internacionais que diz que, despejo, reintegração de posse é uma coisa que deve ser evitada e, se for feita em último caso, e se for fazer, tem que ser no binômio, chave por chave. Tem que ter uma alternativa digna e prévia. E prévia significa antes. Significa, olha, vocês estão aqui numa área que é de risco, não sei o que lá mais e tudo, não dá para ficar aqui, e aí com visão imparcial, não apenas do interesse do capital, nós estamos entregando essa chave aqui para você levar a sua mudança lá para outra moradia. Agora, colocar a pessoa na rua, o padre Júlio Lancelotti, junto com a Pastoral Nacional de Rua, o Movimento Nacional de Rua, está nos informando que está crescendo de uma forma assustadora os nossos irmãos e irmãs em situação de rua. Já são quase 500 mil pessoas, irmãos e irmãs nossas, nas ruas, principalmente das capitais brasileiras. O Deus da vida não quer isso. Isso é uma covardia sem fim. Então, despejar em tempo de pandemia é matar de diversas formas. É um pecado que clama aos céus. E queria lembrar aqui também, Natália, tem muitas pessoas que dizem assim, Frei Gilvander, eu não fui para a ocupação ainda, estou aqui debaixo da pesadíssima cruz do aluguel, porque eu penso que ocupar um terreno abandonado, um prédio abandonado, que é propriedade dos outros, que isso é pecado. Ocupar terrenos abandonados e prédios abandonados não é pecado. Pecado é o povo continuar de cabeça baixa, humilhado, né, apenas com a mão estendida, assim, pedindo uma migalha, e deixar os poderosos ficarem tripudiando em cima do povo. Então, o Deus da vida quer, e está escrito na Bíblia também, a terra não é mercadoria, a terra pertence a Deus, a terra é um bem comum, assim como a água não é mercadoria, é um bem comum. Está escrito na Constituição brasileira, a função social da propriedade precisa ser respeitada pelo Estado. Esse negócio de propriedade, isso é um mito, isso é uma mentira, coisa da modernidade, né, do século XVI para cá, a partir do mercantilismo, do início do capitalismo, que inventaram esse negócio de título de propriedade. Né? Se a gente vai ver a história da humanidade, o que é antiquíssimo é a noção de posse e de relação comunitária e coletiva com a terra. Assim eram os povos tradicionais,
continua sendo hoje. Então, a gente não pode colocar o título de propriedade, escritura, papel em cima do sagrado direito de viver. Porque nas ondas da evolução, quando o Deus da vida criou a Mãe Terra, a Irmã Água, todos os biomas e os seres vivos, o Deus da vida não fez cerca, não passou escritura de terra para ninguém, não passou registro de terra para ninguém. A terra é um bem, nós devemos ser cuidadores. E ainda mais agora, no meio de pandemia, de crise ambiental tremenda, a gente tem que preservar ao máximo. E sem contar que o latifúndio é a base que sustenta o agronegócio. Está desertificando, né, acabando com as águas do Brasil, está desmatando a Amazônia, né? Isso é gravíssimo. E a Amazônia é importantíssima, é essencial, não apenas para os povos da Amazônia ou para os animais de lá. Todos nós necessitamos da Amazônia, porque já está comprovado que na Amazônia se formam os rios aéreos que transportam uma quantidade maior de água do que os rios da superfície da Amazônia. E são esses rios aéreos que garantem o regime de chuvas no centro-oeste do Brasil, no sul, no sudeste, no Uruguai, no Paraguai e na Argentina. Então, é uma estupidez isso que o desgoverno federal, né, esse antipresidente, com esse desgoverno, que está passando a boiada e nos aproximando de um apocalipse, cada vez de uma barbárie, pelo amor de Deus. Toda razão, Frei. Todas essas frentes que o senhor mencionou, tanto a frente religiosa quanto a frente dos direitos, do nosso direito interno aqui da Constituição Federal, quanto da frente dos tratados internacionais, o senhor está correto em todos. Lógico que eu não tenho aqui fundamento para falar da parte religiosa, essa é a do senhor, mas toda a parte do direito o senhor está corretíssimo. O Frei Júlio Lancelotti também tem um trabalho maravilhoso, somos todos muito fãs dele aqui. E só como uma última pergunta, né, que na verdade não é uma pergunta, é um convite à reflexão, como a gente sempre faz aos nossos entrevistados, sobretudo depois que essa pandemia atacou, né? É um pouco capciosa, mas ao mesmo tempo simples, porque é o seguinte: o que o senhor acha que será do mundo pós-pandemia? Seja na sua área de atuação, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista que o senhor quiser. Como é que o senhor acha que vai ser o mundo pós-pandemia? Ô, Natália, depende de nós. E nós estamos numa encruzilhada federal, porque os capitalistas que engendram o capitalismo, que é uma máquina de moer vidas, né? Moer vidas humanas e vidas de todas as outras criaturas, de todos os biomas, eles estão insistindo e vão insistir para voltarmos à normalidade. Mas não podemos jamais voltar à normalidade, porque a falsa normalidade foi que nos levou à pandemia. Já tem pesquisas científicas de sobra demonstrando que é o exagero de progresso econômico para uma minoria, gerando miséria, invadindo, inclusive, os territórios. E aí, por exemplo, aqui na UFMG, em Belo Horizonte, tem um monte de pesquisas de doutorado mostrando como é que os animais do campo estão ocupando as cidades. Porque o campo está sendo desertificado só por monoculturas de soja, capim, eucalipto, café, né, mineração. Aí os animais estão vindo para a cidade. Então, quer dizer, é o capitalismo, esse modelo econômico de imaginar uma estupidez, pensando que o planeta Terra é ilimitado e que nós podemos continuar com um progresso infinito, não dá mais. Já está claro que temos que frear drasticamente o progresso econômico e temos que investir, realmente dar as mãos para a gente criar um consenso mundial para construirmos, de fato, uma sociedade sustentável, regida pelo princípio da ecologia integral, sociedade do bem viver e do bem conviver, como nos ensinam e testemunham os povos originários, os povos indígenas, as populações tradicionais, os quilombolas, que vivem em harmonia com a natureza,
Nós, seres vivos, somos os animais que mais dependemos de todos os outros seres vivos. E para a gente viver, a gente precisa de condições materiais objetivas de vida. Precisamos de território com terra preservada, com água, que não é apenas recurso hídrico. Eu fico indignado quando eu vejo as pessoas se referindo à água como recurso hídrico. Recurso é coisa econômica. Água é fonte de vida. No segundo versículo da Bíblia está escrito lá: o Espírito de Deus está nas águas. Água é fonte de vida, né? Então, a gente precisa, por exemplo, se não frear o agronegócio com uso indiscriminado de agrotóxico, tecnologia de ponta, usando em grande parte trabalho escravo, eles estão desertificando tudo e matando as condições de vida. Então, Natália, eu espero que, assim como toda noite escura, toda crise é dolorida, mas tem o lado fértil dela, né? E aqui eu aproveito para expressar aqui a nossa solidariedade, a minha prece às 100 mil famílias que já foram diretamente golpeadas por essa pandemia do novo coronavírus. Nosso abraço solidário, né? Eu fico indignado de ver o desdém, a ironia sarcástica, né? A política genocida do desgoverno federal, né? Diante de uma mortandade tão grande assim, mas nós precisamos, no meio de todas essas dores, de todas essas opressões, devemos nos empreender um processo de conversão. Eu sinto que, pós-pandemia, só teremos futuro se a gente, de fato, assimilar, primeiro, um estilo de vida simples e austero. Depois, colocar a preservação ambiental como um objetivo sagrado. E aí, apoiar e participar de agricultura familiar, na linha da agroecologia, né? Cada família gerar o seu próprio alimento e frear muito esse desenvolvimento econômico que, infelizmente, está sendo produtor de muita violência para todos. É por aí. Muito obrigada, Fê. Só para o pessoal que está nos ouvindo, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo tanto o endereço do site do Frei Gilvander, que é www.gilvander.org.br, onde é possível acompanhar textos semanais de autoria do Frei, também notícias das recentes atuações junto ao MST, junto ao CPT, também o blog, o Instagram e o canal do YouTube e do Spotify. Nós vamos deixar tudo aqui, todas as redes sociais do Frei Gilvander, para vocês acompanharem essa luta pela terra e pelos direitos, né? Agradecemos muito e mais uma vez, Frei Gilvander, por sua presença, por suas brilhantes explicações, por sua maravilhosa luta e pela inspiração que o senhor é para todos nós. Muito obrigada. Ô, Natália, eu que agradeço e parabéns mesmo por você estar tocando para frente esse canal sem embargo. Sem embargos, direto na luta por justiça social. Que beleza! Que a luz e a força divina continue nos guiando. Conte sempre comigo no que estiver no meu alcance, ok? Amém. Muito obrigada, Frei. Até mais, pessoal.